Olá, boa noite. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, acompanhar a entrevista coletiva concedida pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. A todos e a todas, em primeiro lugar, uma informação. A senhora Presidente da República se pronunciará amanhã. Então, amanhã ela fará um pronunciamento público sobre a decisão que acaba de ser tomada pela Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a todos os senhores e todas as senhoras que foi com indignação e tristeza que nós recebemos esta decisão no dia de hoje, tomada pela maioria dos senhores deputados. E explico o porquê dessa indignação e dessa tristeza. Todos aqueles que acompanharam, desde o início, os debates nesse processo de impeachment na Câmara dos Deputados, se acompanharam com atenção, viram que, efetivamente, os fatos que formam as duas acusações que, pelo Supremo Tribunal Federal, são aquelas que embasam este processo de impeachment, não têm a menor procedência. Absolutamente a menor procedência. Basta ler o relatório do deputado Jovair Arantes, basta confrontar com as nossas razões de defesa e basta ter acompanhado todas as discussões que se realizaram nesses dias para se verificar que, efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. Como eu já disse reiteradamente, por uma opção da população brasileira, inclusive através de um plebiscito, nós vivemos no presidencialismo e não no parlamentarismo. No parlamentarismo, razões puramente políticas podem levar ao afastamento de um presidente ou de um governo. Nós sabemos que no parlamentarismo o chefe de Estado não é o chefe de governo. E o chefe de governo pode ser afastado por uma decisão eminentemente política. No presidencialismo, não. No presidencialismo, o chefe de Estado é o chefe de governo. E por isso a Constituição da República coloca o impeachment como uma situação excepcionalíssima, que só pode ser verificada diante de fatos graves, diante de fatos que ofendam efetivamente a Constituição nos seus princípios centrais. Os dois fatos sobre os quais versam a denúncia de impeachment, ou seja, os 6 decretos de suplementação de 2015 e a questão do atraso no pagamento ao Banco do Brasil feito pelo governo central, apenas relativamente ao Plano Safra, nunca foram discutidas em profundidade. Nós demonstramos claramente que não havia ilegalidade nos decretos e que, quando se imaginou que pudesse haver, o governo não os expediu. Nós demonstramos que, quando o Tribunal de Contas da União mudou seu entendimento, porque vários governos já haviam firmado esses decretos, quando ele mudou o entendimento, o governo não os baixou mais. Então não há como se afirmar que houve má-fé, que houve dolo indispensável para a configuração do crime de responsabilidade. Foram decretos baseados em pareceres técnicos e jurídicos, e mesmo assim se afirmou a má-fé. O mesmo posso dizer em relação ao Plano Safra. Em nenhum momento aquilo deve ser visto, e muitos juristas dão pareceres nesse sentido. Em nenhum momento isto pode ser visto como uma operação de crédito e, portanto, não houve ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Foram atrasos em contratos de prestação de serviços.
E neste caso, o que é pior, não houve nenhum ato da senhora Presidente da República. Pela lei, a gestão desse plano é do Ministro da Fazenda e do Conselho Monetário Nacional. Mesmo sem ato, se tentou vislumbrar uma ação dolosa da Presidente da República. Dolo que evidentemente também não existia, porque o Tribunal de Contas da União autorizava esse tipo de situações. E quando o Tribunal de Contas da União mudou de entendimento, não se fez mais. Então quer-se punir a senhora Presidente da República, afirmando-se que há crime de responsabilidade por situações que foram feitas por outros governos, por situações em que não há dolo e por situações em que o próprio Tribunal de Contas da União sempre legitimou e que quando ele passou de não mais legitimar, nós tivemos uma situação em que esses atos não foram mais praticados, ou que essas situações não mais se repetiram, porque no caso das pedaladas nem ato há. Então isso foi demonstrado à saciedade. Inclusive, que o próprio relatório chega a dizer, no caso das pedaladas, que não sabe identificar exatamente qual o ato da Presidenta, e disse, na dúvida, em favor da denúncia, como se no impeachment isso fosse possível. Então, portanto, quem acompanhou os debates viu que a decisão da Câmara dos Deputados foi eminentemente, puramente política, o que é inaceitável no presidencialismo, sem o rompimento da Constituição Federal. Essa questão, portanto, nos deixa indignados, porque esta ruptura com a Constituição configura, a nosso ver, um golpe, como temos dito. Um golpe. Um golpe na democracia, um golpe nos 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff, um golpe numa Constituição que foi fruto de uma conquista histórica do povo brasileiro depois da ditadura de 1964. Temos hoje mais um ato na linha da consumação de um golpe. O golpe de abril de 2016. Um golpe que, se consumado, ficará na história como algo vergonhoso para o nosso país. Hoje o mundo nos observa. Não foi à toa que o secretário-geral da Unasul e o secretário-geral da OEA afirmaram textualmente não existirem condições por impeachment se consumar no Brasil. E é por esta razão que eu posso afirmar textualmente que esta questão é uma questão que, repito, nos enche de indignação e de tristeza. E deve encher de indignação e tristeza todos aqueles que defendem a democracia do Brasil e que lutaram por ela. Pouco importa se são favoráveis ou se são contra o governo. Pouco importa se aceitam o que fazemos ou se não aceitam do ponto de vista das políticas governamentais. Pouco importa o partido político a que pertencem. Pouco importa a ideologia que professam, desde que sejam adeptos da democracia. Quem é favorável à democracia não pode ser favorável ao que aconteceu isso hoje na Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, esta tristeza e esta indignação ainda se afirma por um fato que não pode passar desapercebido. A senhora Presidente da República, concretamente, não é acusada de desviar um níquel sequer num país que investiga e passa limpo sua situação de corrupção. Indiscutivelmente, a senhora Presidente da República é uma mulher honesta, uma mulher que não está envolvida em atos de corrupção, uma mulher cujo nome não consta em nenhuma lista de propinas, uma mulher que não tem contas no exterior. E se pretende afastar uma presidente num momento em que o país tem uma série de pessoas envolvidas em atos de corrupção, e eu não estou querendo pré-julgar ninguém, mas uma série de pessoas envolvidas em atos de corrupção, sem que uma questão só seja apontada pela senhora Presidente da República em relação à sua probidade, em relação à sua honestidade. Argumenta-se com uma situação orçamentária que foi praticada por vários governos para afastá-lo. Argumenta-se com uma situação que talvez os cidadãos em geral não consigam entender. E eu tenho visto nos últimos dias muitas pessoas, inclusive bem informadas, fazerem confusão. Confundem o caso dos decretos com as pedaladas. Falam das pedaladas de 2014 que efetivamente não estão nesse processo.
Confunde-se, e eu vi hoje atentamente toda a sessão da Câmara, falam-se de um conjunto de fatos, que não são aqueles que efetivamente estão sendo analisados, e dos quais nós nunca pudemos nos defender, porque você só consegue se defender daquilo que é acusado. E nós fomos acusados objetivamente, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, apenas dos decretos de suplementação e das pedaladas. Outros fatos mencionados, e que visivelmente ensejaram a decisão de alguns senhores parlamentares, são objetivamente fatos estranhos ao processo. Isso não é legalismo. Isto é a afirmação de que uma pessoa só pode ser julgada por aquilo que é acusado e se defendeu. E foi por isso que nós advertimos que o presidente da Câmara induziu a esta confusão propositalmente. Até porque é fator de indignação nosso a maneira com que esse processo de impeachment foi conduzido na Câmara. Todos sabem que ele foi aberto por um ato de vingança, o que já o vicia desde o início. Todos sabem que a mão do presidente esteve presente todo o tempo neste processo, acelerando o julgamento, marcando sessões extraordinárias e utilizando o seu poder de presidente para conduzir ao desfecho que nós tivemos hoje. Inclusive, ele próprio presidiu a sessão de hoje, impedindo que a defesa falasse por último e não escondendo a satisfação de julgar um processo que ele é o autor direto do início ao fim. E é um grande paradoxo, porque o presidente da Câmara é acusado de graves delitos que estão sob investigações. Ele é réu, denunciado, aceito pelo Supremo Tribunal Federal. E consegue usar este mesmo poder para impedir que seja cassado na Câmara dos Deputados. Seu processo de cassação começou antes do processo de impeachment, temporalmente. E ele abriu o processo de impeachment justamente porque houve a recusa do partido da senhora presidente em lhe dar os votos que não lhe permitiria ter essa cassação. No entanto, o processo dele se arrasta. O processo dele encontra obstáculos intransponíveis e está longe de ter uma conclusão, enquanto que a recíproca não foi verdadeira. O processo da presidenta andou rapidamente. Seus advogados não puderam falar como falam os seus no Conselho de Ética. A situação do objeto ficou turvada quando ele junta uma delação premiada, quando ele permite que os autores falem de outros fatos estranhos ao processo, e quando ele próprio permite, na sessão de julgamento, antes mesmo que a defesa falasse, que o autor da denúncia se referisse a fatos que não têm nada a ver com o processo. Essa situação, portanto, levou a isto. E a presença do senhor presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do início desse processo ao julgamento, nos traz indignação. Nos traz indignação que ele seja o juiz maior de um processo de impeachment de uma mulher honrada. Nos traz indignação que ele seja o grande mentor e executor de um processo em que uma presidente da República, sem base nenhuma, tem autorizado a abertura do seu processo. Então, portanto, se nós falamos em tristeza e indignação, esse é um dos fatos que efetivamente mais nos incomoda e mais nos traz indignação. Quero, todavia, observar que a decisão tomada hoje pela Câmara não abaterá a presidenta Dilma Rousseff e nem fará com que ela deixe de lutar pelo que ela acredita. A presidenta Dilma Rousseff não é das pessoas que têm apego a cargos, mas é uma pessoa que tem apego a princípios. Ela dedicou a sua vida à luta por certos princípios. Esteve presa durante a ditadura militar por defender certos princípios e não se acovardou, não fugiu da luta. E a luta que ela desenvolverá agora é a luta que ela desenvolveu antes, é a luta pela democracia. E se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma abnegação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra um golpe de Estado. Não esperem outra postura da presidenta Dilma Rousseff. Não poucas vezes eu ouvi indagarem, ela vai renunciar? Ela vai, de alguma forma, fraquejar? Não.
uma pessoa que acredita em causas, uma pessoa que luta por causas, vai até o fim nesta luta, para inscrever na história que ela não se acovardou, que ela brigou permanentemente por aquilo que acredita. Se ela é vítima hoje de uma ação orquestrada, onde o presidente da Câmara ocupou um papel preponderante, cabe a ela lutar com todas as suas forças, cada vez mais, para demonstrar à sociedade brasileira que não se abre mão da democracia que foi tão duramente conquistada por nós. Hoje o mundo nos observa e a história nos observa. E a presidenta Dilma Rousseff, em nenhum momento, titubeará em defender aquilo que acredita. Portanto, não é só o mandato de presidente da República, que já é muito importante, que está em jogo. É a história do país, a história da democracia e a possibilidade que nós temos de derrotar aqueles que querem construir um governo sem legitimidade que não vem das urnas, para que possa daqui para frente atuar governando brasileiros e brasileiras. Nenhum governo que nasce com ruptura institucional tem legitimidade. E nenhum governo conseguirá pacificar o país dentro dessas condições. Portanto, eu posso afirmar, a luta pela democracia continua. E fazemos aqui um agradecimento sincero, posso agradecer em nome da presidenta, que o fará também amanhã, a todos aqueles que, concordando ou não com o seu governo, foram às ruas e defendem a democracia. Que continuem a fazê-lo de forma pacífica, de forma respeitadora da lei e da ordem, porque é assim que se espera que os que defendem a democracia e a Constituição se comportem. Mas que nos unamos e permaneçamos juntos nesta luta, que é uma luta por algo que é mais forte que nós, porque a luta pelas nossas crenças é a luta pela democracia. Bem, eu gostaria então, de feitas essas rápidas ponderações, de abrir a pergunta dos senhores e das senhoras, e estou aqui a ter à disposição para responder. Lembrando que amanhã a presidenta falará sobre a decisão da Câmara de hoje. Boa noite, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Duas questões. Primeira, já chegou o momento de o governo questionar no STF o mérito do impeachment? O senhor disse que isso estava sendo analisado. Queria saber se já tem uma conclusão sobre isso. Segundo, o governo, nessas semanas todas, sempre dizia que, mesmo na pior das situações, dizia que estava apertado, mas que tinha condições de ganhar. O resultado final foi bem abaixo do que o governo dizia. Onde é que o governo errou nesse levantamento? Nem sempre quando você perde, você erra. Eu começo a responder de trás para diante. Nem sempre quando você perde, você erra. Às vezes, uma derrota é construída por fatores que independem dos teus erros. E, neste caso, nos pareceu claramente que alguns parlamentares que tinham um convencimento na linha de que não haveria o impeachment, e que não deveria haver, que não havia justa causa, que não havia fato, mudaram de opinião. Porque o fizeram, efetivamente, não foi fruto de um erro nosso. Cada um, obviamente, explicará as suas razões, claro, e nós temos que respeitá-las, desde que, efetivamente, elas sejam devidamente expostas e sejam verdadeiras. Mas o que eu posso afirmar é que não me parece que tenha havido um erro. Até porque, quando você vai se submeter a um julgamento, a melhor coisa que você faz é desnudar a injustiça e a impropriedade daqueles que te acusam. Isso foi desnudado. Muitos talvez não queiram ver. Muitos prefiram um julgamento político. Mas a grande verdade é que aqueles que se debruçaram e que prestaram atenção nesse processo puderam perceber a fragilidade das acusações. Vejo, inclusive, alguns juristas que defendem o impeachment, quando o debatem, fogem da discussão. Falam de vários assuntos. Falam que o governo errou em certas coisas, falam que o governo é impopular, que o povo quer, mas não discutem aquilo que a Constituição determina. Hoje mesmo eu vi alguns deputados favoráveis ao impeachment pouquíssimos, falando das suas denúncias. E mesmo assim, quando fizeram, falavam de pedaladas de 2014, falavam em números que não correspondiam à verdade. O que me mostra, houve uma grande confusão que tem início e origem
na própria atuação do presidente da Casa nessa decisão. Um processo de impeachment não pode ser meramente político no presidencialismo. A segunda pergunta que me é feita é em relação a questionamentos no Poder Judiciário. Eu quero só combinar com vocês uma terminologia, porque essa terminologia ela é discutível até no campo da ciência do direito. Né? O que é o mérito? Isso se discute em livros, em páginas, etc. Então, eu vou combinar com vocês uma dicção, porque tem hora que você fala, mas o mérito não pode ser discutido, não, o mérito pode ser discutido, etc. Você vê, às vezes, até as pessoas divergindo, e não é nem por concepção, é porque parte de conceitos diferentes. Tá? Eu vou combinar com vocês que eu vou chamar de mérito aquele campo de liberdade valorativa política que o processo de impeachment tem, porque ele é um processo jurídico-político. O campo político diz respeito à conveniência ou inconveniência de manter um presidente, mas que exige a configuração do pressuposto jurídico. Esta avaliação valorativa, eu vou chamar de mérito, essa avaliação valorativa, discricionária, política, essa não pode ser discutida no judiciário, porque essa é privativa do legislativo. Porém, os pressupostos jurídicos podem. E uma das questões que pode ser discutida, a meu ver, no judiciário, é a falta de justa causa para o impeachment. Como em qualquer delito, natureza criminal, você discute. Quando você fala de delito administrativo, você fala em falta do motivo, ou falta de causa para a prática do ato. Quando você está no campo penal, você fala em falta de justa causa, que é a correspondência entre o fato e a lei que tipifica o delito. É a não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei. Isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso no judiciário ainda, e podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. Nós não temos ainda nenhuma decisão em relação a isto, mas posso lhes afirmar que essa discussão, a nosso ver, pode ser levada ao Poder Judiciário no momento oportuno, além de outras questões relativas a este processo que não tenham sido ainda apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que podem conduzi-lo à sua ilegalidade. Também quero lembrar um detalhe importante que não falei e devia ter falado na primeira exposição. Acho que o cansaço já não me faz lembrar de tudo. O processo de impeachment começa agora com a ida para o Senado. Até agora, como diria o relator da DPF, ministro Luiz Roberto Barroso, foi apenas um procedimento realizado para definir as condições de procedibilidade da denúncia junto ao Senado. Foi por isso, inclusive, que o Supremo, embora com a nossa discordância de alguns ministros, disse que o direito de defesa ficava meio solto, meio largo na Câmara dos Deputados. Nós não concordamos com essa opinião, mas respeitamos a decisão do Supremo. Claro, porque acho que, em qualquer procedimento, o direito de defesa deveria se fazer presente por ser uma decorrência do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, que diz que o direito de defesa deve ocorrer de forma plena, com contraditória, em qualquer procedimento. A meu juízo, deveria também acontecer nesta etapa da Câmara. Mas não foi assim que o Supremo Tribunal Federal entendeu, e eu respeito. Mas daqui para frente, é indiscutível. Todos os rigores formais da defesa terão que ser respeitados. Tudo terá que ser provado, e o processo, portanto, começa no Senado. Claro, há que se ter claro isso, para que nós possamos entender toda a situação jurídica de como funciona um processo dessa natureza. Foi não. Boa noite, ministro. Galton Sé, repórter do SBT. Houve alguma traição inesperada na votação? Várias. Várias. E quais seriam essas traições? Não, eu não vou nominá-las, eu não sou da área política, mas a informação que tive é que várias pessoas que diziam que iam votar, não votaram. Devem ter suas razões. E devem eles explicá-las, não nós. Essa diferença de votos preocupa numa votação no Senado? Não, o Senado é uma outra casa, tem uma outra realidade. E eu lembro que no Senado, repito, a situação processual é outra, segundo decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. E agora ficou claro pela decisão do Supremo, que consta em ata, eu tenho até a certidão do julgamento, que são só dois os fatos que vão ser discutidos. Tá certo? Se houve uma certa liberalidade que o Supremo consentiu, repito, com a nossa discordância, mas com o nosso acatamento, porque decisões judiciais se acatam, daqui para frente, no Senado, a discussão deve se cingir exclusivamente a esses dois fatos, que não tem nenhuma substância capaz de levar ao impeachment. Ministro Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. O PT e alguns ministros defendem que a presidente envie ao Congresso uma proposta de redução do seu próprio mandato e da convocação ainda para esse ano de eleições presidenciais.
A presidente avalia essa possibilidade e vocês já definiram um prazo para o envio dessa proposta? Não participei de nenhuma discussão a esse respeito e, portanto, eu não me sinto autorizado sequer a debatê-la. O que eu posso te afirmar é que a nossa determinação de dialogar com a sociedade, com todos os setores, permanece na busca de soluções para a crise. Soluções que jamais passarão pela consumação de um golpe de Estado. Em relação a golpe de Estado, para quem defende a democracia, não há diálogo possível. Tem alguma medida agora em curto prazo que vocês podem adotar? Algum pacto, alguma outra conversa antes do processo ser definido pelo nesse Senado? momento, eu apenas posso afirmar que a Presidência da República está, como sempre esteve, aberta ao diálogo, às sugestões, claro, mas isso, obviamente, depende da construção de um processo que permita encontrar uma saída dentro dos marcos constitucionais e dentro da democracia. Ministro Thaís Antônio, da TV Brasil. Eu queria saber quais são as estratégias para lidar com o Senado aí nos próximos dias e sobre esse possível pacote de medidas econômicas que deve ser anunciado amanhã. Haverá isso? Veja, eu sinceramente não me encontro habilitado para discutir medidas na área econômica e eu peço, já tenho problema demais para tratar também desse assunto. Essa aí já é uma área que não me cabe nesse momento dizer. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso, e sei que o farão, aquele relatório não sobrevive. Não há como. Essa é a principal estratégia. Colocar a nu a afirmação peremptória de que a presidente não cometeu nenhum crime de responsabilidade, que as acusações são inverdadeiras, que não há ato ilícito, que não há dolo e, portanto, que não há substância efetiva para um processo de impeachment, que, na verdade, foi uma vontade política, que, por si só, colide com a Constituição ao ter adotado o presidencialismo. Ministro. Mas, pois não. Boa noite, Andréia, do Boa Valor noite. Econômico. Nessa questão, o senhor disse que ainda está se avaliando quando recorrer ao Supremo. Já se diz assim, que o presidente do Senado já compôs com o vice-presidente Michel Temer e que passa no Senado tranquilamente. Se deixar para recorrer ao Supremo depois que o Senado abrir o processo, não será tarde demais? O presidente Renan tem mostrado muita isenção nas conduções dos processos que estão submetidos ao Senado. E eu confio muito nessa posição do presidente Renan. Não creio que ele tomará nenhuma, ao contrário do que fez o presidente da Câmara, não creio que ele tomará nenhuma medida e que possa haver a demonstração de qualquer descomprometimento com a lei ou com a Constituição. Acredito que o clima será muito diferente no Senado, porque o presidente Renan não tem demonstrado, segundo acompanho ao longo da sua vida, esse tipo de perfil. Infelizmente, o presidente da Câmara agiu de uma forma inaceitável perante a lei, inaceitável perante a Constituição e buscando apenas os seus próprios interesses, sejam de vingança ou sejam outros que, evidentemente, cabe aos senhores avaliar em relação a tudo que aconteceu nesse período. Ministro Isadora, do Estadão, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é voltar à questão das eleições gerais. O senhor não acha que a convocação de eleição não seria uma saída mais honrosa do que o impeachment? Eu não vou discutir questões que o governo não discutiu. Não posso fazê-lo. Acho que, repito, a Presidência da República está aberta a dialogar por qualquer saída que passe por dentro da democracia e do respeito à Constituição. O que não se pode jamais aceitar são situações de ruptura constitucional, situações que qualifiquem um golpe de Estado. Contra isso, nós sempre nos insurgiremos e lutaremos até a nossa última gota de suor do nosso corpo. E o senhor poderia nos contar um pouquinho mais como é que está a presidenta depois desse resultado, o que ela falou? Olha, eu posso te afirmar que todos nós ficamos muito indignados com essa questão, mas a presidente continua serena. A presidente é uma mulher de fibra, passou momentos difíceis na sua vida e se passa por outro agora, não perde a serenidade, não perde o equilíbrio. A presidenta é uma mulher forte, né? Muitas vezes, aqueles que ainda são imbuídos de um sentimento machista presumem que as mulheres sejam fracas nessa hora. Não é a minha experiência de vida com as mulheres com quem trabalhei. Eu sempre fui comandado por mulheres na minha vida profissional. A presidenta Dilma Rousseff é muito forte e sabe como lutar uma boa luta.
Boa noite, ministro. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Por gentileza, o senhor poderia dizer se já está definido qual é o formato dessa fala da presidente amanhã, se é um pronunciamento, uma entrevista, e que horas, se já teria uma previsão? Eu não sei o horário, obviamente ela está trabalhando nessa sua fala, né? Eu não sei em que horário. Imagino que deva ser no período da tarde, tá certo? Ela deve ter um pronunciamento, eu não sei como é que ela vai fazer, não é uma rede de televisão, é uma fala, eu não sei exatamente como é que terá a formatação disso, como é que será a formatação disso. O Senado, muitos senadores já têm dito que não renovariam, não mudariam a decisão que foi tomada na Câmara. O senhor falou aqui que acredita que o processo lá vai ser completamente diferente. O senhor não acha que lá podem ocorrer novas e ainda maiores traições, já que os números foram bem distantes? Veja, se alguém diz que não mudará a decisão na Câmara, ignora o que foi decidido na Câmara. O próprio relatório do relator Jovair Arantes chega a reconhecer que não há provas, porque a Câmara não podia produzir provas sobre certos fatos. E que o local em que isso deve acontecer é o Senado. Ora, se na Câmara chega a se falar, a meu ver, de uma forma completamente incorreta, que na dúvida, em favor da denúncia, porque a prova será produzida no Senado, me parece que alguém que entenda que não se pode mudar o que está na Câmara é porque, efetivamente, ou desconhece o relatório ou desconhece que o julgamento começa agora, que é lá que a fase de produção probatória acontece, que é lá que o direito de defesa, segundo o Supremo Tribunal Federal, se coloca de forma amplíssima. Então, portanto, dizer que não se mantém uma decisão de autorização, que vai se manter uma decisão de autorização para a abertura de um processo na hora de julgá-lo definitivamente é algo que também contraria a Constituição, a compreensão de como funciona o processo de impeachment e contraria até a leitura do relatório, que nós contestamos com vigor, do deputado Jovair Arantes, porque nem ele ousa afirmar isso, deixando claro que a produção de provas e o processo de julgamento está no Senado. Eu não tenho a menor dúvida, porque a razão está do nosso lado. Eu não tenho a menor dúvida, porque é evidente que não há fatos para um crime de responsabilidade. Eu afirmo isso com muita convicção e com muita veemência. Claro, não apenas no exercício da atividade que é normal de um advogado, mas por alguém que fala com a sua convicção pessoal que o relatório do deputado Jovair Arantes não para de pé nas suas premissas. E, ao não parar de pé, já na autorização para a denúncia, que não dizer quando o direito de defesa for produzido. Boa noite, ministro. Felipe Matoso, do Portal G1. Essas argumentações que o governo vem apresentando de que é golpe, de que não tem base jurídica, de que o relatório do deputado Jovair Arantes é inconsistente, não tem base, isso não surtiu efeito na Câmara, tanto que o processo deu seguimento. Como, então, fazer que os senadores acreditem, ou que eles compreendam dessa forma que o governo compreende, uma vez que, politicamente e de uma forma também jurídica, na Câmara não houve a mesma compreensão por parte dos deputados? Obrigado. Imagine só a observação. A convicção dos deputados foi formada a partir de um relatório, a meu ver, equivocado, que não apontou atos, que não apontou dolo, mas que, está dúvida, a denúncia prossegue. E deixando claro, olha, no Senado não vai ser assim. Esse é o próprio relatório do Jovair Arantes. Ou seja, nós não conseguimos, nós não tivemos produção de prova na Câmara. Aliás, a decisão do Supremo é que nós não devíamos ter mesmo, nós respeitamos. Mas não houve produção de provas. Não pudemos ouvir testemunhas, não pudemos fazer perícia, não pudemos nada. Ou seja, e mais ainda, uma confusão demoníaca foi armada, porque vários fatos eram colocados, sendo que a acusação era apenas duas. E agora o Supremo, felizmente, delimitou claramente o objeto. No Senado é diferente. No Senado vai ter prova, vai ter julgamento, inclusive dentro daquilo que a lei prescreve, em ritos procedimentais rígidos. A própria lei fala que é o presidente do Supremo Tribunal Federal que preside o julgamento. Então, é um outro contexto, uma outra realidade. E ali a prova será produzida. A meu ver, já estava produzida na autorização, nesse processo de mera autorização que a Câmara deu. A meu ver, já estava, não há plausibilidade possível nas denúncias. Bom, a Câmara aprovou, vamos ao Senado. Agora, o campo não é mais de plausibilidade, é de prova indiscutível que tem que ser feita para se afastar um presidente da República. Boa noite, ministro. É para se afastar e para se julgar um presidente da República. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Ministro, essa semana o Supremo desqualificou várias ações no sentido de tentativa de suspender o processo na Câmara e houve uma derrota expressiva. Eu queria insistir nessa questão. Quando o senhor pensa que será o momento
oportuno para apresentar possíveis novos recursos e por que o senhor pensa que poderá ser diferente? Apenas uma ressalva. É fato que nesse mandado de segurança o Supremo não acolheu nossas liminares, mas é fato que ele delimitou o objeto da denúncia, que era uma tese da defesa que nos era muito cara. Ou seja, enquanto o presidente Eduardo Cunha insistia e o relator insistia que tudo poderia ser discutido, o Supremo foi claro e peremptório, disse que são só os 2 fatos. Então, portanto, é fato que não houve a decisão liminar, mas é fato que, como resultado desta ação, surgiu a delimitação do objeto, que era algo que nós queríamos que fosse feito há muito tempo. Em relação, você me pergunta, mas em que momento vai ser apresentado isso? Oportunamente, nós informaremos quando decidirmos que é o momento correto. Ministro, Leandro Prazeres, do UOL. Eu gostaria de saber se há uma avaliação do Planalto sobre o quanto a articulação política do governo foi prejudicada pelo fato de o ex-presidente Lula não ter sido, de fato, atuado como ministro-chefe da Casa Civil, e se vocês acreditam que isso possa ser diferente nessa semana. O governo vai insistir na nomeação dele como O presidente ministro? Lula, ele é indispensável em qualquer governo que possa existir, se ele efetivamente quiser atuar na defesa dele. Porque ele é uma liderança, ele é uma pessoa que tem uma densidade na articulação política insuperável, e por mais, evidentemente, por mais que o presidente Lula tenha ajudado nesse processo, dialogado com parlamentares, etc., eu pessoalmente acho que a sua presença na Casa Civil teria lhe dado mais condições de poder atuar, dialogando com parlamentares e demonstrando a fragilidade das denúncias. Agora, o presidente Lula foi nomeado, houve uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, as outras liminares dadas em ações populares, ao que eu me lembro, foram todas cassadas pelos tribunais regionais federais. A ação de descumprimento de preceito fundamental proposta por 2 partidos da oposição foi julgada improcedente pelo ministro Teori Zavascki. Então, portanto, a única coisa que está a impedir, nesse momento, que o presidente Lula exerça as funções de ministro-chefe da Casa Civil é a liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes, que, até onde sei, será julgada essa semana. E nós acreditamos, sinceramente, que o plenário do Supremo irá acolher a tese que temos sustentado nesse processo, seja da preliminar, que essa não é uma questão passível de tratamento por meio de mandado de segurança, como foi, e, portanto, a sessão deve ser extinta, como no mérito. Nós entendemos que, efetivamente, não existe desvio de poder. Não é nem insistir, ele já está nomeado. Já houve a nomeação e os efeitos estão suspensos. Uma vez cassado isto, obviamente haverá a posse e o exercício normal da função. Oi, ministro, boa noite. Caian Messina, TV Bandeira. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor insiste, claro, né, na questão técnica, só que o julgamento do Congresso ele é feito também de maneira política. Então, eu gostaria de saber se o senhor realmente está otimista em relação ao julgamento do Senado, porque, afinal de contas, ele é feito por políticos. A segunda pergunta é relativa a uma onda. Na política, o senhor sabe melhor do que eu, se forma uma onda, né, um movimento em favor de algum dos lados. Se o senhor acredita que depois do que foi sacramentado pela Câmara, se está formada uma onda em favor do impeachment. Também gostaria de saber como o senhor avalia o prazo que está se cogitando no Senado da votação da comissão processante no dia 10, 11 de maio. Se dá tempo para o governo se defender de maneira preliminar até lá, ou se o senhor cogita realmente entrar na justiça para pedir mais tempo? Obrigado. Eu começo pelo final. Essa questão da justiça, oportunamente, nós decidiremos. Tá certo? Relativamente à outra questão, eu vou te afirmar o seguinte: quando as pessoas, à distância, ouvem falar do impeachment, etc., ficam até achando que tem alguma coisa séria, mas quando se debruçam sobre os fatos, formam outra convicção. Eu dou como exemplo a imprensa internacional. No primeiro momento, você tinha notícias que realmente a presidente estaria envolvida em fatos. De tempos para cá, vocês têm visto as matérias que têm saído na imprensa internacional. Uma do New York Times, que saiu agora, dizendo claramente, olha, não há nada, assim, efetivamente, que possa embasar esta acusação. Eu tenho absoluta convicção que o Senado, ao se debruçar sobre o assunto, ao analisar essa questão, não há onda que resista ao respeito democrático.
Não há onda que resista à fragilidade das acusações. Então, muito francamente, eu acredito que nós derrotaremos esse impeachment no Senado. Nós teremos, nessa fase de admissibilidade, um momento, acho eu, ainda não sei quais são as regras que serão decididas pelo presidente do Senado, mas nós teremos uma fase que seguramente nós apresentaremos uma defesa. Basicamente, a defesa é aquela que nós fizemos na Câmara com alguns acréscimos, porque agora mostraremos a fragilidade do relatório, a debilidade do relatório aprovado. E não é o fato de um julgamento ser feito por políticos que uma Constituição não deve ser levada a sério. Políticos, deputados, senadores juram cumprir a Constituição, né? E se, por um lado, eles fazem um julgamento político, é a partir de pressupostos jurídicos. É claro, não são magistrados de carreira, nem magistrados togados, mas analisam a Constituição quando aprovam leis, analisam o cumprimento da Constituição quando atos são baixados, e, neste caso, não podem desprezar aquilo que a Constituição coloca e afirma. É um julgamento, repito, jurídico-político. Os argumentos que utilizam, eles não são só técnicos, eles são também políticos, porque quem desrespeita a Constituição age politicamente. Ou seja, são argumentos jurídicos políticos. Quem pratica um golpe de Estado tem uma ação política. Quem é conivente com isso tem uma ação política. Por quê? Porque não tem base constitucional para fazer o que faz. Um parlamentar também tem esse dever, e eu confio que esse dever agora seja estritamente respeitado no Senado. Ministro, boa noite. Isabel, da Rádio Band News. Na sexta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, deu a entender que atos imputados à presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment poderão ser contestados na Corte. É nessa linha que o governo aposta na defesa da presidente Dilma Rousseff? Eu estava presente na sessão e compreendi exatamente o que o presidente Ricardo Lewandowski disse, acho que é exatamente o que eu afirmei aqui, ou seja, o mérito, o campo valorativo, político, e esse o judiciário não pode entrar. É aquilo que nós costumamos dizer em direito, não é sindicável pelo Poder Judiciário, mas a justa causa, a pertinência entre fatos e a lei, isso é um pressuposto jurídico, né? Porque senão eu vou entender que qualquer fato da vida pode ser invocado para se fazer um impeachment. Bom, se qualquer fato da vida pode ser invocado para se fazer um impeachment existindo ou não, eu vou chegar à conclusão que, então, que nós temos um presidencialismo que equivale ao parlamentarismo, né? Que no parlamentarismo isso são razões políticas. Agora, se no presidencialismo eu posso invocar qualquer fato, corresponda a ele a lei ou não, para afastar um presidente, bom, na verdade, seria a mesma coisa que o presidencialismo, que o parlamentarismo, e o que não é verdade. Se nós adotamos o presidencialismo é porque entendemos que a destituição de um governo exige certos pressupostos jurídicos. Esses pressupostos jurídicos não consistem apenas no devido processo legal, consistem em que existam fatos que se subsumam basicamente à ideia de crime de responsabilidade, e aí permite uma valoração política. Claro, é nessa perspectiva que acho que houve a afirmação do próprio presidente Ricardo Lewandowski, e se não me falha a memória, também no próprio voto vencido do ministro Edson Fachin se falava um pouco dessa ideia do controle de justa causa, pode estar me falhando a memória, mas me parece que não há dúvida nenhuma disso. Dizer que eu não posso examinar, quando a Constituição diz que quais são os casos de crime de responsabilidade, quais são os fatos, que eu não posso examinar judicialmente se esses fatos casam na lei, eu deixei ao arbítrio total a definição dos motivos de um impeachment e, fatalmente, então, eu equiparei o impeachment no presidencialismo a uma decisão política igual ao do parlamentarismo, o que é inaceitável. Oi, ministro, boa noite. Eu Boa sou noite. Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Eu só queria pedir uma resposta um pouco mais clara sobre a proposta para novas eleições, porque é uma proposta que tem sido levantada no Congresso, nas ruas, e algo que tem algum... Eu não tenho como dar uma resposta mais clara, porque eu não discuti isso no governo. Eu digo a você que eu não tenho como falar acerca desse assunto. O que eu disse é que a presidência está aberta a dialogar com todos os setores que tenham propostas para que nós saiamos da crise. Se isso será aceito, se não será aceito, se é correto, se é errado, eu não tenho condições de lhe informar ou de lhe dar nenhuma resposta, uma vez que não participei de nenhuma discussão que tratasse desse assunto. O que eu... Olha, quando nós estamos num governo, uma das coisas que nós temos que ter o cuidado, especialmente quando falamos em nome do governo, é não expressar opiniões pessoais. Ministro Paulo Vitor, Agência Brasil. O senhor está falando principalmente com relação às decisões do Supremo quanto ao direito de defesa, que agora no Senado, segundo o senhor, vão ser mais cumpridas... Segundo eu não, segundo o Supremo. Segundo o próprio Barroso, o ministro Barroso.
Só que antes de chegar a realmente julgar o mérito, tem novamente agora um processo que é mais político, né? E vai haver um novo relatório, um relatório lá do Senado. Então, eu queria saber, inicialmente, com relação a se isso vai ocorrer, só para insistir nessa questão do recurso na justiça. Desculpa, porque isso a gente, enfim, precisa saber sobre isso. Se vai haver essa questão da argumentação mais efetiva quanto ao direito de defesa somente quando a presidenta Dilma possivelmente for afastada, se vai haver um recurso somente depois disso, ou seja, se esse relatório passando, não teria como a AGU recorrer agora, de acordo com o que o senhor próprio falou. A segunda pergunta é com relação a esse próprio relatório agora no Senado. O senhor apontou várias falhas no relatório do deputado Jovair Arantes. O que deveria ter ou não deveria ter, né, a nulidade que deveria ter nesse relatório já do Senado. E, por fim, com relação à fala da presidenta Dilma de amanhã, o senhor está falando que ela está aberta ao diálogo, o governo está aberto, mas como que, caso fosse derrubado hoje na Câmara, o governo já vinha falando que proporia um diálogo nacional, um grande pacto. Como que isso fica a partir de amanhã, depois desse clima que ficou com mais de 300 deputados, né, de certo modo sendo chamados de golpistas pelo governo, e também com a relação com o vice-presidente Michel Temer? Como é que fica essa questão? A presidente da República nunca se furtou o diálogo com quem quer que seja, inclusive com setores da oposição. Eu acho que essa postura está absolutamente mantida. Em segundo lugar, estou indo de trás para diante nas suas perguntas, o relatório do deputado Jovair Arantes, ele é absolutamente inconsistente, não é que ele é nulo. A questão da nulidade nós tratamos no Supremo, não conseguimos eliminar, mas conseguimos a delimitação do objeto. Ele é inconsistente, ele é insustentável, ele não consegue explicar por que os decretos efetivamente implicaram elevação das metas fiscais, porque decreto que mexe orçamento não tem a ver com meta fiscal, que é uma coisa relativa aos gastos. Ele não conseguiu explicar por que um governo que fez os contingenciamentos que fez, teria tido algum tipo de afetação por força desses decretos. Ele não consegue demonstrar o porquê que houve descumprimento de metas, se a lei de responsabilidade fiscal diz que as metas são anuais, e ele leva em conta metas bimensais, né? Seria o mesmo que eu falasse, olha, eu subi como meta emagrecer 21 quilos no ano. Aí você olha em julho, né, quando faz 6 meses do meu regime, e fala, você não está cumprindo a meta. Eu falei, espera um pouquinho, eu vou me dedicar agora nos últimos 6 meses e vou cumprir a meta. Então, são coisas inexplicáveis. E mais, não consegue, parte de uma premissa completamente errada, que quando se aprova uma lei de alteração de metas fiscais, se houve alteração, e como a meta é medida no ano, não houve descumprimento de meta fiscal. Então, o decreto não tem nada a ver com meta fiscal, se foi contingenciado e foi, e descumprimento de meta fiscal não houve. Então, como é que eu posso dizer que o decreto levou ao descumprimento de meta fiscal, se a própria lei diz que a meta é anual e o próprio Congresso reviu a meta? Coisas completamente, a meu ver, fora de propósito, como também no caso das pedaladas, em que não há ato, ele não consegue identificar o ato, fala que o Senado vai apreciar isso, se não há ato, onde é que está o dolo? Ou seja, é insustentável. Então, não é que ele é nulo, ele é insustentável. As premissas não batem com as conclusões e o meio também não fica adequado entre a premissa e a conclusão. E, finalmente, em relação à questão que você me pergunta das ações judiciais, eu acho que é absolutamente legítimo que vocês insistam na pergunta, como também é legítimo que eu insista na resposta. Oportunamente, eu anunciarei quando formos entrar no judiciário. E se formos. Ministro, boa noite. Catarina Lencastre, do Globo. A presidente Dilma havia decidido fazer um pronunciamento à nação na sexta-feira e acabou desistindo de colocar esse pronunciamento nas redes de TV e rádio. O senhor acha que agora é o momento dela fazer um grande pronunciamento para esclarecer o que aconteceu? Pelo que eu entendi, não será um pronunciamento de rádio e televisão. Pelo que eu entendi, será uma manifestação. Ela falará o seu posicionamento na forma que, obviamente, ela decidir em conjunto com a SECOM. Certo? Mais alguma coisa, senhoras e senhores? Nada. Então, encerro. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, eu mereço.
Essa foi a entrevista concedida ao vivo do Palácio do Planalto pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele anunciou que a presidenta Dilma Rousseff vai se pronunciar sobre a decisão da Câmara nesta segunda-feira. Sobre o resultado da votação, o ministro Cardoso afirmou que ninguém discutiu durante os debates e o processo de aprovação do pedido de impedimento da presidenta sobre os fatos que embasam o pedido da Câmara. O AGU lembrou que não há ato da presidenta Dilma Rousseff que configure crime. Segundo José Eduardo Cardoso, hoje foi consumado mais um golpe contra o país e contra a presidenta Dilma Rousseff. O ministro Cardoso lembrou que não há nada contra a presidenta Dilma Rousseff que justifique o julgamento contra ela. A decisão da Câmara não abaterá a presidenta Dilma e não impedirá que ela lute pelo que acredita, de acordo com o advogado-geral da União. A história do país e da democracia está em jogo e não só o mandato da presidenta, reforçou José Eduardo Cardoso. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.